Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Aí, ó, daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, tem Vasco e ABC pela Copa do Brasil e você pode fazer a sua aposta esportiva lá na 1xBet. Clica lá, se cadastra, utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, se for seu primeiro depósito, que eles dobram o valor. Futebolaço com T mudo e C no final. Além de apostar no jogo do Vasco, eu tenho outras dicas para vocês aqui. Hoje, pela Copa do Brasil, tem Grêmio e Ferroviária. Pela Libertadores, tem Fortaleza e Cerro Porteño, tá bom? E também temos aí, enfim, aqui já é um outro jogo que eu já ia errando aqui. Então tem algumas dicas para vocês aí. Clica lá, se cadastra e comece a apostar. Além de você se divertir e poder ganhar uma grana, você também fortalece muito o meu trabalho. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Beleza? Bom, galera, dito isso, vamos começar a trazer algumas informações concernentes aí ao jogo. Primeiro, vamos falar sobre mudança no time titular. Segundo apurou o companheiro Lucas Pedrosa, existe a possibilidade do Marlon Gomes ganhar a vaga do Galarza, vaga que era do Rodrigo, né? O Andrei jogou de primeiro homem, jogou Galarza ali e Jair. Para essa partida, o Andrei deve ser mantido como primeiro homem e o Marlon Gomes deve ganhar a vaga ali no meio. Com isso, um provável time do Vasco para logo mais Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, na zaga Capasso, Léo na esquerda, Piton, na cabeça da área, primeiro homem ali Andrei, saindo mais pro jogo Jair, Marlon Gomes, nas pontas Alex Teixeira e Gabriel Peck, no comando do ataque Pedro Raul. Boas possibilidades do Luco Orediano estar relacionado para essa partida. O Vasco ainda não confirma, não saiu a lista de relacionados, falando sobre público, e aí a gente vai entrar numa polêmica que eu vou trazer já já para vocês aqui. Ontem ainda o Vasco subiu a última parcial de que já tinham 15 mil ingressos emitidos para o jogo contra o ABC. Isso ontem. Então teremos com certeza São Januário lotado mais uma vez. Esses 5 mil ingressos ainda que faltam de ontem para hoje, com certeza vão ser esgotados até logo mais. Beleza? E até uma breve pincelada para o jogo de domingo que vem contra o Flamengo. Já foram vendidos 20 mil ingressos. Setor Sul, que é onde fica só a torcida do Vasco, já foram todos os ingressos esgotados. Lembrando que pelo Vasco ser mandante, primeiro foi aberto a venda de ingressos para a torcida do Vasco. Então, ó, senta a marreta lá para a gente poder comprar o máximo possível para quando abrir para o Flamengo, eles terem a possibilidade de botar menos torcedor ali no meio do campo. Lembrando que o setor atrás dos gols, o norte é só Flamengo, o sul é só torcedor do Vasco. Beleza? E agora vamos aí na tal da polêmica e eu já explico para vocês o porquê. O Vasco sentou-lhe a marimba aí, ó, explodiram o preço dos ingressos. A arquibancada, por exemplo, está custando R$150, tá? A galera ficou bem chateada com a questão do aumento dos ingressos. E quem fez uma grita muito forte foram as torcidas organizadas. Eu vou trazer para vocês aqui duas torcidas bem ativas do Vasco, uma maior delas e a outra, uma que a galera abraçou bastante, que é a Guerreiros do Almirante. E eu vou trazer para vocês a nota, para vocês entenderem aí o posicionamento das organizadas. Primeiro, a Força Jovem. A Força Jovem do Vasco repudia veementemente o aumento do valor dos ingressos no jogo em São Januário. O Vasco não é playground de playboy. Somos o verdadeiro clube do povo e esse lema deve ser levado a sério. É inadmissível, inaceitável e inacreditável que num jogo de quinta-feira à noite contra o ABC, o ingresso mais barato esteja custando R$150. Esse aumento expressivo no valor dos ingressos nós não concordaríamos nem se São Januário já estivesse reformado e o atual elenco fosse top 3 do Brasil. A critério de comparação, por exemplo, os jogos do Palmeiras no Allianz Parque têm ingressos a partir de R$80 no Campeonato Paulista.
na semifinal da Libertadores de 2022. O ingresso mais barato custou 180, ou seja, apenas R$30 mais caro do que Vasco e ABC, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Não toleraremos esses valores abusivos e para que fiquem bem claro, mesmo diante de todas as covardias que estamos sofrendo, não vamos nos calar. Agora eu vou trazer para vocês aqui um posicionamento da Guerreiros do Almirante. A Guerreiros do Almirante fez a seguinte nota também reclamando aí do preço dos ingressos. Nós da Guerreiros do Almirante, a Barra do Vasco, somos extremamente contrários ao aumento do valor dos ingressos dos jogos em São Januário e dos planos do sócio gigante. O Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube nacional, possui torcedores das mais variadas classes, raças e gêneros. Sua história de luta por inclusão no esporte e as conquistas ao redor do país e do mundo tornaram o Vasco um clube de massa e do povo. Justamente por isso entendemos que o valor de ingressos, plano de sócio, bem como de materiais oficiais do clube, deve incluir e não excluir a grande massa da torcida vascaína. O torcedor já sofre com diferentes gastos, transporte, cerveja, água, alimentação, para apoiar o Vasco. Logo, R$150 é inadmissível nessa conjuntura. Esse valor representa cerca de 10% do salário mínimo. O povo que canta, faz a festa e torce pelo Vasco será cada vez mais afastado dos estádios. Lembramos que esse torcedor vem sendo maltratado há décadas e mesmo assim segue sendo leal ao Vasco e seus valores. O aumento do valor de ingresso e plano de sócio se soma ainda a um contexto de perseguição e criminalização das torcidas organizadas. Lembramos que as torcidas, nas suas mais variadas formas, possuem um papel histórico nas arquibancadas de todo o mundo. São elas compostas em sua maioria por jovens pobres de periferias, que fazem seus clubes as suas vidas. O Vasco é o clube do povo, torcedor não é vagabundo. Tá feito aí o registro da Guerreiro do Almirante e da Força Jovem. E cara, aqui vai um parênteses. Eu sei que tem situações que a gente tem que discutir. Trouxe para vocês aí a renda do jogo do Maracanã, Flamengo e Vasco, R$5 milhões. Só Vasco e Flamengo, já tirando toda a despesa do estádio, cada um botou R$1.200.000 no bolso. Os jogos do Vasco em São Januário, a receita tem dado entre 700 e 800, entre 600 e 800, e o lucro, quando tá cheio ali e tendo uma galera maior comprando ingresso, não só o sócio torcedor, tem dado lucros de R$200 mil. E aqui vem um parêntese e uma discussão que ela é ampla. Eu sei que é péssimo subir o preço dos ingressos e nós temos sim muitos torcedores. Aliás, sei lá, 90% da torcida do Vasco, do Vasco não, de todo o clube brasileiro, ela é formado por pessoas pobres, de classes sociais mais humildes, sendo que a gente tendo uma dicotomia, porque o futebol ficou muito caro. A gente que é time forte, o Flamengo tem pelo menos 5 jogadores ganhando mais de R$1 milhão cada um. O Gabigol ganha quase R$2 milhões por mês. Tô dando só um exemplo aqui para a galera entender a diferença de como era o futebol lá atrás e como é hoje. As arenas surgiram, isso dispararam, tanto o preço de ingresso como também o sócio torcedor, justamente para poder se gerar também mais receitas para se investir no futebol, em CT, em estrutura. Então é muito complicado. Se você pega, por exemplo, só a receita do Flamengo de bilheteria ano passado, deu quase a receita inteira do Vasco, com patrocínio, com transmissão, com cacete A4. Então assim, é complicado essa equação. Para o jogo do ABC, talvez tenha pesado um pouco a mão, mas ainda assim teve demanda, né? Ontem já teve 15 mil ingressos vendidos e acredito que até de ontem para hoje, quando sair a próxima parcial, já deve dar que está esgotado. A social eu achei um absurdo, R$240, se eu não me engano. Então assim, tem que ter um meio termo, não é nós somos o clube operário, o Vascaíno sempre apoiou, então vamos eternamente manter com preço sempre muito baixo, porque é difícil você tendo outras equipes aí com preço de ingresso mais caro, mas você não pode tirar o povo do estádio também. Eu sou favorável a um projeto de lei de que todo estádio, independente da média de ticket de ingresso, você tenha um percentual de ingressos específico para
uma galera de mais baixa renda, tá? Porque, infelizmente, o futebol, de uma maneira geral, ele tem passado por um processo de elitização, que começa no preço que os clubes estão pagando pelos atletas. Se os atletas ganhassem menos, se a estrutura do futebol fosse mais barata, dava para se reduzir tudo. Futebol tá ficando um esporte caro. Não é uma Fórmula 1 da vida, mas o futebol ele encareceu muito. Não é igual na década de 80, 70, 60, que os jogadores eram semi-amadores. Alguns, inclusive, ganhavam ainda ajuda de custo, né? Os meninos da base, hoje você vê um moleque subindo da base ganhando 60 conto, 80 contos, se já for considerado uma grande promessa da base, o clube já dando casa na Barra da Tijuca, falando aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que também saber entender que as coisas mudam e que o mundo vai mudando. Então, eu acho que tem que ter algo, sim, pensado na camada mais pobre, que é o grosso da pirâmide, né, que é praticamente o todo dela, né, a galera que é mais abastada é uma fração bem menor, mas tem esse outro lado dos custos também. Então, tem que se achar um meio termo. Eu sei que eu não gosto desses discursos populistas, né, porque é simplista demais, porque o que a gente mais vê é político sendo populista. E aí, na hora que senta o bundão lá, não cumpre com 5% de todas as promessas que são feitas. Então, assim, falar algumas coisas que é interessante para que o grosso das pessoas escutem, é legal, mas a gente tem que ver isso na prática. E eu não sou a melhor das pessoas para falar, até por trabalhar como imprensa, eu continuo pagando meu plano de sócio, e minha carteira está lá na sala. Minha carteira está aqui. Meu plano de sócio continua sendo pago, está aqui, eu pago para ajudar o clube, meu plano é um dos mais caros, é o Caldeirão Mais, nem uso mais, estou pagando todo mês aqui e tenho ido como imprensa. Então, em tese, para mim, aumentar ou diminuir não faz nem diferença hoje, né? Mas, enfim, até ano passado eu ia todos os jogos como torcedor normal lá na arquibancada e pagava meu ingresso e meu plano de sócio. Então, assim, essa discussão ela é um pouco mais ampla e é importante a gente discutir. Acho que discutir faz parte para a gente tentar chegar num bom senso. Agora, uma informação dos companheiros da Arena Cruz Maltina, além das notas que eu li para vocês, existe a possibilidade das organizadas fazerem algum tipo de protesto no jogo contra o ABC. Está se estudando isso, não é uma confirmação ainda. Dentre esses protestos, eles poderiam não levar as suas bandeiras e também os instrumentos, comparecer apenas lá no gogó, mas sem levar bandeira e instrumento, que ajuda muito na festa. Enfim, eu acredito que isso não deve acontecer, mas está dado a informação e o registro dos companheiros da Arena Cruz Maltina. Para finalizar, vou trazer para vocês aqui uma carta enviada pelo CEO do Vasco, Luiz Melo, ao Conselho Deliberativo do Vasco. Teria na terça-feira uma reunião no Conselho Deliberativo para discutir a questão dos ingressos da galera que é estatutária e do plano de sócio. Foi cancelada a reunião e o Luiz Melo mandou um ofício à secretaria dizendo o seguinte ao presidente do Conselho, que é o Renato Brito, de forma provisória, já que o Carlos Fonseca pediu afastamento temporário. Vamos lá. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por intermédio do presente agradecer o convite que me foi endereçado no edital de convocação e referência e informar que, devido à incompatibilidade de agenda, não poderei comparecer à sessão extraordinária no designado para o próximo dia 14. Até passou hoje, são 16, seria terça, como eu falei. No entanto, aproveito o ensejo para informar que o assunto mencionado na ordem do dia, que é o sócio estatutário torcedor, já está contemplado nos estudos técnicos da Vasco da Gama SAF. E assim que concluímos, serão apresentados para análise do Conselho de Administração do Vasco da Gama SAF, cuja composição conta com 2 membros do Clube de Regatas Vasco da Gama, que por sua vez poderão comunicar a este Conselho Deliberativo as ações / decisões tomadas. Ele menciona aí que tem 2 pessoas, é o Jorge Salgado, por ser o atual presidente, e também Roberto Duque Estrada, que foi escolhido como representante da associação para estar na SAF. São 7 cadeiras, o Vasco Clube Social só tem 2 cadeiras, Roberto Duque Estrada e Jorge Salgado, e a SAF tem 5 pessoas votando
no Conselho. Então o Vasco palpita, mas não decide nada nas tomadas de decisão. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre toda essa discussão de preço de ingresso. Tá certo, tá errado? Qual é a sua opinião? Tenta ter uma opinião pensando no todo, como eu falei. Não pensando exclusivamente no seu bolso. Se for pra gente pensar só no bolso, aí bota ingresso a 5 conto lá, todo mundo vai todo jogo e faz a farra do boi. Não é isso. Eu tô falando pensando no todo. Achar um meio termo de não esfolar o torcedor, tem que ser algo que dê para as pessoas pagarem, mas ao mesmo tempo, o Vasco precisa subir as suas receitas. E de novo, tem uma galera que não gosta, mas infelizmente Flamengo e Palmeiras hoje viraram um exemplo para os outros clubes no que tange aí a administração, faturamento. O Flamengo tem o maior faturamento do país e passa hoje da casa de 1 bilhão. O Vasco vem faturando entre 180 e 200 milhões de reais. É 5 vezes, até 5 vezes mais do que o Vasco fatura. E dentre essas receitas que o Flamengo e o Palmeiras vem gerando muito mais do que o Vasco, tá lá bilheteria, plano de sócio, tudo mais caro, além de venda de jogador, premiação por chegar a fases agudas de campeonato e por aí vai. Beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais aí, próximo das 6 horas, eu chego com a nossa segunda edição. E aí já parto lá para São Januário para fazer o jogo entre Vasco da Gama e ABC pela Copa do Brasil. Tamo junto.